Hoje nós vamos falar da divisão dos três poderes proposta por Montesquieu. Me chamo Doroteu e sou professor de Sociologia, tudo bem? Vamos lá, antes de qualquer coisa, é importante salientar o que seria um sistema absolutista. O que foi o absolutismo? Vocês se lembram? Vamos iniciar entendendo que um sistema absolutista é o sistema que a própria palavra já determina. Absoluto. No absolutismo, o poder de toda uma nação, de toda uma sociedade, fica centralizado na figura de uma pessoa. E ao longo da história, desde que os seres humanos passaram a conviver em coletividade, passaram a se reunir em conjunto, nós tivemos a presença do poder centralizada em apenas uma pessoa ou em um pequeno determinado grupo de pessoas. Desde que quando nasceu a civilização, foi assim. O poder concentrado na figura de apenas uma pessoa. Montesquieu, ele é um dos contratualistas, um dos iluministas. Ele vai ter a sua obra que vai ser marcada na formulação das constituições e do direito em todos os países que nós temos respeito à cidadania e aos direitos humanos. Montesquieu, na sua obra O Espírito da Lei, o Espírito das Leis foi a obra que marcou o processo que nós estamos analisando agora. O que ele vai propor? Nessa obra, é importante que vocês entendam que ele vai relacionar a liberdade de todos dentro da sociedade com um conjunto de leis. Na perspectiva de Montesquieu, não é possível termos uma liberdade sem antes termos leis, regras. E é importante entender que essas leis servirão para todos, sem nenhuma espécie de distinção. Hoje, nós chamamos esse conceito de isonomia, mas Montesquieu propõe isso há muito tempo atrás, o que é notável enquanto intelectual. Bom, dito isso, eu quero que vocês entendam que a repartição dos três poderes, a divisão dos três poderes que será proposta na obra O Espírito das Leis, que é escrita por Montesquieu, nós vamos acabar com a figura absolutista. Nós vamos racionalizar para que não tenhamos o poder de toda uma nação, de toda uma sociedade centralizada na figura de apenas uma pessoa. Por quê? Porque quando nós temos todo o poder em apenas uma pessoa, nós temos a tendência ao erro, ao totalitarismo. Sempre foi assim. Se a gente observar na história, aquele que detinha o poder, ele mudava as leis, as regras, a hora que bem queria. Se eu não fui com a sua cara, o que eu faço quando eu detenho todo o poder? E é isso que esses autores iluministas em foco Montesquieu vão observar. Eles vão observar que não era positivo que o poder ficasse centralizado em apenas uma pessoa. E é então que na sua obra O Espírito das Leis, ele vai propor a divisão dos poderes. E nós tenhamos três poderes centrais. Professor Doroteu, e para que serve isso? A ideia dessa divisão, dessa repartição, é para que nós tenhamos uma linha tênue. Nenhum poder seja extremo, nenhuma pessoa tenha um total poder, para que assim possamos ter um equilíbrio e assim todas as pessoas possam conviver numa sociedade onde não haja a tirania, onde não haja o desrespeito. Tudo bem? Vamos lá, espero que vocês estejam compreendendo esse primeiro conceito que nós estamos analisando agora. Vocês entenderam que o absolutismo é um sistema onde o poder é absoluto em apenas uma pessoa, e Montesquieu, na repartição dos três poderes, que é a sua obra No Espírito das Leis, ele vai propor que não haja mais o absolutismo.
E como ele propõe isso? Ele propõe dividindo o poder. Agora o poder não vai ser exclusivamente a uma pessoa, a uma função. Agora nós temos três. Agora nós vamos ter três repartições para dividir esse poder e assim fica algo mais justo possível. É isso que Montesquieu vai propor. Eu quero que vocês compreendam que quando Montesquieu propõe essa divisão, ele está pensando de maneira racional, porque segundo ele, a lei é aquilo que vai determinar entre o ser humano racional e o ser humano não racional, que é o nosso passado. Então, a partir do momento que nós nos tornamos racionais, nós temos a obrigação de determinar leis, e leis essas que servirão para todos, que é aquilo que eu disse no início do princípio da isonomia. Tudo bem? Bom, eu quero que vocês não se esqueçam desse ponto. A partir do momento que Montesquieu observa as medidas totalitárias do sistema absolutista, ele pensa: como eu vou criar uma obra, um sistema onde as pessoas não têm o poder centralizado em apenas uma? Como ele fez isso? Ele vai propor que nós tenhamos três poderes principais dentro do Estado. Vocês viram na última videoaula o que é o Estado. E agora vocês vão compreender que Montesquieu vai propor o surgimento da República, que serão a divisão desses três poderes dentro do Estado. Nós vamos ter o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Tudo bem? Prestem atenção nesse ponto. A obra, o espírito das leis, ela vai mostrar que a lei vai criar uma fisiologia do poder. Fisiologia do poder. E o que isso significa? O funcionamento da legislação. Como as leis vão funcionar. E um ponto central: independentemente do sujeito. Então todos estarão sujeitos, subordinados a essa lei, independentemente do seu cargo, do seu destaque dentro da sociedade. E aí é o ponto central: com o surgimento da repartição e da divisão dos três poderes, proposta por Montesquieu, nós teremos, uma isonomia onde todos serão tratados da mesma maneira. Coincidentemente, nós temos isso no artigo 5 da Constituição Federal, que foi algo inspirado pelas propostas de Montesquieu. Tudo bem? Bom, dito isso, para que nossa aula fique mais curta, leve e técnica, eu peço que vocês observem cada ponto desse. O que é o poder legislativo? O poder legislativo é aquele que vai propor as leis. São os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, senadores e esses. Tudo bem? Esses são representantes da população que vão determinar a legislação de acordo com as vontades e os anseios da sociedade. É isso que o poder legislativo vai fazer. Ele vai desenvolver legislação que atenda os interesses da sociedade cujo qual os elegeram. E agora o poder executivo. O poder executivo nós vamos ter nas personagens, nas funções de prefeito, governador e presidente da República. A esses são incumbidos o quê? A administração, a gestão pública. Eles são responsáveis pela prestação de contas, pelas prestações de bens, de serviços à população. Eles precisam seguir o direito administrativo. Eles precisam seguir uma legislação proposta já pela Constituição Federal e pelo direito administrativo. Então, esse cargo que é responsável pelo Executivo é aquele que vai representar todo o Estado. Só que é importante observarmos que ainda que o Executivo represente todo o Estado, ainda que o Executivo faça parte da gestão, ele não é único, ele não é centralizado apenas nele, porque entra naquele princípio básico
proposto por Montesquieu. Então o executivo, ele também está respaldado pelos outros poderes. Se ele não tiver respaldado pelos outros poderes, provavelmente a sua atuação será prejudicada, porque um poder fiscaliza o outro. Ainda que os poderes sejam independentes e harmônicos, que é o que está sendo proposto aqui no artigo 2 da CF, que é a união entre os poderes. A união entre os poderes, que esses serão harmônicos e independentes, tudo bem? Então, é isso que vai propor o artigo 2 da nossa CF. O que é CF? Vocês se lembram? E aí? É importante lembrarmos, CF é Constituição Federal, tudo bem? Então, além que os nossos poderes sejam independentes, eles serão harmônicos. O que isso quer dizer? Que eles trabalham em conjunto. E aí, nós vamos ter o último poder, que é o poder judiciário. O que é o poder judiciário? Nós teremos a presença do juiz, tudo bem? Do STF, dos tribunais. Esses são aqueles que vão aplicar as leis. O judiciário é aquele poder que será responsável pela aplicação das leis. Ele será o responsável por analisar os artigos e ver onde há o detrimento, ver onde é aplicado. É essa a função do poder judiciário. O poder judiciário ele vai analisar qualquer ação, seja no âmbito institucional ou no âmbito individual. É função do judiciário aplicar as leis. E qual é a instância superior do poder judiciário no Brasil? O STF. O que é o STF? Supremo Tribunal Federal. A ele que incumbe a instância máxima do Brasil. É ele que vai determinar a interpretação jurídica do país que nós chamamos de Brasil. Olha que legal. E aí, tá claro para vocês? Pessoal, essa separação, ela foi proposta por Montesquieu. É claro que Montesquieu não foi o único. Nós vamos ter os filósofos contratualistas e iluministas que vão começar a questionar os sistemas absolutistas, as monarquias, os totalitarismos, e com esses questionamentos farão a sociedade refletir. Será que é o melhor sistema de poder aquele que apenas uma pessoa manda em tudo? Será que é positivo? Esses são os primeiros questionamentos que vão resultar em revoluções, em rebeliões do povo contra o poder. E é nessa busca das revoluções que nós teremos a busca de um poder mais justo para todos e menos arbitrário. É isso que nós vamos entender quando nós falamos da divisão dos três poderes. Ela é proposta por Montesquieu na sua obra da teoria da separação de poderes, porque ele observa que sistemas absolutistas não são positivos, porque ficam centralizados em apenas uma pessoa. E por ficar centralizado em apenas uma pessoa, está suscetível ao erro muito mais se tivesse dividido, tá bom? E isso é muito importante que vocês observem, porque hoje nós temos diversos questionamentos acerca do STF, do Poder Judiciário no geral. Nós temos questionamentos da sociedade sobre as atitudes do Judiciário, né? Nós temos questionamentos hoje em dia sobre o Congresso Nacional. Será que os deputados hoje em dia estão com poder acima do que era comum lá no passado? Será que o Brasil vive uma espécie de parlamentarismo sem ter sido aprovado? Então, esses questionamentos aos poderes é observado também na obra O Espírito das Leis. Não é à toa que Montesquieu vai falar que a forma de poder ela é mutável, porque ela está a todo momento mudando. Ela está constantemente sofrendo alterações. E é isso que vai ser necessário que a população, os intelectuais, observem para criar e desenvolver mecanismos que atendam essas lacunas. Assim como lá no passado
quando nós tínhamos um poder centralizado em apenas uma pessoa, e desde então passaram a propor soluções para que todos tivessem justiça e que não ficasse centralizado em apenas uma pessoa, hoje nós temos as mesmas questões voltadas para as repartições de poderes já existentes. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, retorne à aula que vai ficar mais claro, tá bom? Se você não entendeu um ponto específico, retorne, porque talvez está ali naquela explicação que passou desapercebido e você acabou não captando, tudo bem? É isso. Espero que vocês tenham entendido, professor Doroteu, e um forte abraço.